Boa tarde. O plenário aprovou a medida provisória que estabelece um novo regime de incentivos fiscais à indústria de automóveis, o Rota 2030. O texto segue para a sanção do presidente da República. O programa reduz em R$ 1,5 bilhão de reais por ano os impostos pagos pelas montadoras. Em troca, elas terão de investir 5 bilhões anualmente no desenvolvimento de carros mais seguros e eficientes para o consumidor. A medida provisória também estende até 2025 benefícios tributários às fábricas localizadas nas regiões Norte e Nordeste. Esses incentivos perderiam a validade em 2020. No caso da Fiat, lá no nosso estado, com essa ampliação do horizonte de incentivos, temporal dos incentivos, um novo ciclo de investimentos de mais de 8 bilhões de reais poderá ocorrer lá em Pernambuco. Não apenas ampliando a unidade propriamente da montadora, que passará de 250 mil unidades ano para 350 mil unidades, como também, senador Cristóvão, mais de 38 fábricas produtoras de autopartes e autopeças estarão também presentes no polo de Pernambuco. É de interesse de todos os governadores do Nordeste, inclusive os governadores do PT, mas como também é de interesse dos trabalhadores, porque o setor automobilístico, a indústria automobilística, na cadeia, ela é uma que gera muito emprego. O senador Regufe foi o único voto contrário. E eu não consigo entender como os governos no Brasil, não apenas esse, mas esse também, simplesmente prefere sempre priorizar a indústria automobilística do que outros setores, como, por exemplo, a questão dos remédios. Eu luto há muito tempo para se tirar os impostos dos remédios no Brasil. A medida provisória havia sido aprovada ontem pela Câmara e foi votada às pressas pelo Senado, porque perderia validade no próximo dia 16. Nós estamos reduzindo os incentivos fiscais em 40%. Portanto, não há nenhuma pauta bomba, não há nenhum exagero para amanhã não sermos acusados mais uma vez de que nós estamos no final de mandato e que estamos fazendo aqui pautas bombas para qualquer outro governo. As montadoras da região Centro-Oeste terão o mesmo regime de incentivos específicos das regiões Norte e Nordeste, mas essa equiparação ainda vai ser tratada em medida provisória a ser editada pelo governo. O Congresso Nacional realizou nesta quinta-feira sessão solene em comemoração aos 65 anos da Rede Record de televisão. O evento foi requerido pelo senador Eduardo Lopes e pelo deputado Márcio Marinho. A solenidade no plenário do Senado reuniu artistas e representantes dos núcleos de jornalismo e de programas da TV Record. O presidente do Senado, Eunício Oliveira, abriu a sessão solene ressaltando a influência das mídias eletrônicas na vida das pessoas. A televisão é o resultado de uma grande conquista humana. Trouxe aos nossos lares e às nossas famílias o entretenimento e a informação, elementos vitais para a sociedade e também para o melhor exercício da cidadania. E destacou a importância da Rede Record de televisão para o desenvolvimento do país. A Rede Record, senhoras e senhores, foi muito importante na construção de um eixo de unidade nacional e ainda o é com muita importância. Por meio de seus programas culturais, artísticos e jornalísticos que levam informação e entretenimento a milhões de lares, a própria língua nacional foi ganhando mais unidade e, com isso, fortalecendo os elos de integração e comunicação nacional. É difícil, inclusive, mensurar o impacto dessa contribuição
ao desenvolvimento do nosso país. Para o senador Eduardo Lopes, um dos requerentes da sessão solene, a TV Record contribuiu para a construção de uma sociedade mais democrática. Seja na cobertura de eventos esportivos, no jornalismo ou na realização de produções culturais e artísticas, a Record TV sempre foi presença marcante nos últimos 65 anos da história do nosso Brasil. Desde a sua fundação, a Record TV vivenciou diversos momentos marcantes, momentos de glórias e lutas essenciais para o seu futuro, mas, sobretudo, momentos que significaram a construção de uma das mais importantes redes de comunicação da América Latina. O presidente do Senado, Eunício Oliveira, disse não se opor à votação da reforma da Previdência ainda neste ano. Mas a matéria precisa ser analisada primeiro na Câmara dos Deputados, onde está tramitando. A reforma da Previdência está na Câmara dos Deputados. Precisa ser levantado, já disse mais de uma vez, de imediato essa questão da intervenção no Rio de Janeiro, que acho que é perfeitamente possível de acontecer. A Câmara tramitando a matéria, ela vindo para o plenário aqui do Senado, ela tramitará da mesma forma como o regimento e a Constituição me determinam se eu ainda for o presidente. Portanto, não há uma objeção que matérias não sejam aprovadas. Eu sou um democrata, sou um brasileiro, quero que o Brasil dê certo, quero que gere emprego, eu quero que o presidente eleito, Jair Bolsonaro, que é deputado ainda, mas presidente eleito, dê certo, porque ele dando certo, o Brasil avança, o Brasil cresce, gera emprego, gera renda e dá felicidade a todos os brasileiros. É esse o meu propósito, foi por isso que eu entrei na vida pública, para defender exatamente isso, defender um Brasil melhor para todos os brasileiros, especialmente meu querido Ceará. Senado Federal, Câmara dos Deputados e Tribunal de Contas da União discutiram esta semana a sustentabilidade no Legislativo. As instituições assinaram um acordo de cooperação e trocaram experiências sobre a preservação do meio ambiente. A conscientização ambiental está cada vez mais presente no dia a dia das instituições. Durante o primeiro Seminário Nacional de Sustentabilidade do Legislativo, Senado, Câmara e TCU compartilharam boas práticas para o desenvolvimento sustentável na administração pública. A grande importância dessa discussão vem do fato do poder que o Legislativo tem de irradiar essas boas práticas e promover iniciativas conjuntas em todo o Legislativo do país, seja nos municípios, nos estados e no Distrito Federal. Esse primeiro seminário é muito importante porque nós queremos levar para as câmaras municipais e as assembleias legislativas bons exemplos, exemplos que podem ser implementados nas instituições. Durante o seminário, foi assinado um acordo de cooperação entre as três instituições. O acordo de cooperação, ele visa muito mais positivar, ou seja, formalizar uma série de iniciativas que as áreas técnicas do Senado Federal, da Câmara dos Deputados e da área administrativa do TCU vem desenvolvendo desde o ano passado. Fruto desse trabalho conjunto, já é esse próprio seminário que teve uma organização conjunta dos três órgãos e também o lançamento de 2 cursos EAD, ou seja, 2 cursos de educação à distância que vão estar disponíveis de forma gratuita no site dos 3 órgãos. Mas o Senado já se adiantou e implementou algumas práticas de desenvolvimento sustentável. Jardins como este são abastecidos com plantas cultivadas no viveiro do Senado. É lá que a instituição faz o plantio de árvores e, com isso, compensa parte do gás carbônico emitido. E as iniciativas não param por aí. Karen explica que o Senado Federal está na 2ª versão do Plano de Logística Sustentável, principal instrumento de conscientização ambiental. Nós temos, dentre as ações previstas no plano, por exemplo, a não utilização dos copos descartáveis. Então, a não aquisição de copos descartáveis e a substituição apenas de um percentual mínimo de 10% com a aquisição de copos biodegradáveis. Nós temos também a elaboração do plano de gestão de resíduos da casa. Nós temos índices, metas de redução de consumo de água e energia. Então, são apenas alguns exemplos de ações que estão inseridos nesse plano de logística sustentável que integra vários setores da casa. Para o coordenador do projeto Ecocâmara, o tema sustentabilidade
sustentabilidade está em alta e envolve outros setores além do meio ambiente. Quando a gente fala de sustentabilidade, a gente fala de dinheiro também, de economia. A gente fala de respeito ao social, né? Então a Câmara, por exemplo, nos últimos 15 anos economizou 25 milhões de reais com o consumo de água, com a redução do consumo de água. E isso foi graças à melhoria no controle do processo de vazamentos, na melhoria da manutenção, na troca de equipamentos por equipamentos mais econômicos, né? Torneiras com temporizador, por exemplo. Ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Obrigado pela companhia e até a próxima.